Olá, pessoal. Aqui é o Marcelo de Matemática. Vamos falar um pouquinho de polígonos. Uma boa definição para polígonos seria a seguinte: figuras planas delimitadas por segmentos de retas formando uma região fechada. Então, a gente tem dois tipos de polígonos: os polígonos que são convexos, ou seja, eles não possuem reentrâncias, e os polígonos côncavos, que possuem reentrâncias. Então, dado um polígono de vértices B, C, D, E, F, A, como na figura da esquerda, eu chamo esse polígono de convexo, pois ele não possui nenhuma reentrância, diferente do polígono da direita, que possui uma reentrância aqui, ó, nesse vértice D. Então, assim, em termos mais técnicos, a gente poderia dizer que se dois pontos pertencem ao interior dos polígonos, por exemplo, o ponto O e o ponto P, no polígono convexo, quaisquer que sejam os lugares desses pontos, a semirreta traçada entre esses dois pontos sempre pertencerá ao interior deste polígono, o que não acontece necessariamente para quaisquer pontos traçados em um polígono côncavo. A gente vê aqui que tem uma região da semirreta que não pertence à região interna do polígono côncavo. O nosso estudo aqui, a nossa aula, ela se concentra nos polígonos, então, convexos. Vamos avançando. Então, dado um polígono convexo de 1, 2, 3, 4 lados, um quadrilátero, a gente consegue aqui visualizar alguns dos seus elementos em vermelho, os ângulos internos. Eu coloquei um subscrito aqui no ângulo AI, ângulo interno A, BI, ângulo interno B e assim por diante. Em amarelo, os ângulos externos a esse quadrilátero. Sempre lembrando que a soma, no caso de um ângulo interno com um ângulo externo no mesmo vértice, ela equivale a 180 graus, tá? Então, em verde aqui também, a diagonal, uma das diagonais desse quadrilátero, está aqui tudo na legenda. Em vermelho, o ângulo interno, em amarelo, o ângulo externo, a diagonal aqui pontilhada, uma delas, a outra diagonal seria essa aqui, e os lados que estão na cor preta. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Então, vamos considerar o seguinte: todo quadrilátero ele pode ser sempre dividido em dois triângulos, tá? Dessa maneira, a soma dos seus ângulos internos A, B, C e D sempre vai ser a soma dos ângulos internos de dois triângulos. Então, pensando de novo num quadrilátero e dividindo esse quadrilátero em dois triângulos, o triângulo ABD e o triângulo BCD na figura, cada um desses triângulos possui a soma dos seus ângulos internos iguais a 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos deste quadrilátero, ou seja, AI mais BI mais CI mais DI, tem que ser duas vezes os 180 graus, pois são dois triângulos aqui. Ou seja, a soma de todos os ângulos internos de um quadrilátero sempre será 360 graus. Muito bem, se a gente tiver uma figura de 5 lados, ela pode ser dividida sempre em 3 triângulos. E aí a gente tem uma soma de AI, BI, CI, DI mais EI. Basta então que a gente consiga dividir essa figura nesses 3 triângulos. Então, o triângulo ABE, ele tem 180 graus, assim como a soma dos ângulos internos do triângulo BCD e do triângulo BDE. Ou seja, a soma dos ângulos internos desta figura de 5 lados, ela equivale a 3 triângulos, 180 graus mais 180 graus mais 180 graus, tá? 3 vezes 180, 540 graus. Se a gente tiver, então, uma figura de 6 lados, ele pode ser dividido, então, em 4 triângulos. E a gente vai calcular a soma dos seus ângulos internos da mesma maneira que a gente vinha calculando nos slides anteriores. A gente vai dividir a figura em triângulos. Eu tenho o primeiro triângulo, o triângulo AEF, um segundo triângulo, o triângulo ABE, um terceiro triângulo, que é o triângulo BCE, e um quarto triângulo, que é o triângulo CDE. Então, eu tenho 180 mais 180 mais 180 mais 180 graus, 4 vezes 180 graus. A soma dos ângulos internos desta figura de 6 lados, ela vai ser 4 vezes 180 graus, igual a
720 graus. Tudo certo? Polígonos regulares, ou seja, se essas figuras que a gente acabou de mostrar, com 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados e assim por diante, se todas elas tiverem os lados com a mesma medida e os ângulos também com a mesma medida, então esses polígonos acabam se chamando de polígonos regulares, e eles são razoavelmente conhecidos. O triângulo tem 3 lados, um triângulo equilátero tem 3 lados iguais e tem 3 ângulos iguais. No caso aqui a gente está chamando cada ângulo de ângulo alfa. Um quadrado que tem 4 lados iguais e 4 ângulos também congruentes. E um pentágono que tem 5 ângulos congruentes e 5 lados também congruentes. Então, se cada triângulo equivale a 180 graus, a soma dos ângulos internos é 180 graus, e se esses ângulos são iguais, basta dividi-los por 3. É o que mostra aqui essa equação. Cada um desses ângulos tem que valer 180 graus. No caso de um quadrado, a gente pode dividir ele em 2 triângulos. Se a gente dividir ele em 2 triângulos, a soma dos seus ângulos internos vai ser igual à soma de 2 triângulos, ou seja, 2 vezes 180 graus. Ou ainda 360 graus. 4 alfa é igual a 360, ou seja, alfa é igual a 90 graus. Cada um desses ângulos aqui vale 90 graus, é um ângulo reto. No caso do pentágono, e seguindo o mesmo raciocínio, a gente tem a soma de 5 ângulos iguais igual a, desta vez, 3 triângulos. Eu posso formar aqui 3 triângulos no pentágono. Então, 540 dividido por 5 dá 108 graus, ou seja, no pentágono, cada ângulo interno equivale a 108 graus. Vamos tentar fazer uma pequena generalização, então, desses polígonos regulares. Vamos pensar o seguinte, um triângulo tem um número de lados que é 3, e a soma dos ângulos que é 180. Um quadrado pode ser dividido em 2 triângulos, então, 4 lados, 2 vezes 180. Um pentágono pode ser dividido, que tem 5 lados, pode ser dividido em 3 triângulos, então fica 3 vezes 180. Um hexágono, 6 lados, ele pode ser dividido em 4 triângulos, como nós vimos nos slides anteriores, 4 vezes 180, 720 graus. Acho que já dá para a gente perceber que uma figura que tenha um número de lados igual a n, por exemplo, vai ter como soma dos seus ângulos o n menos 2 vezes os 180 graus. O quadrado tem 4 lados, eu multiplico 180 por 2. O pentágono tem 5 lados, eu multiplico 180 por 3. O hexágono tem 6 lados, eu multiplico 180 por 4. Ou seja, esse númerozinho aqui, ele é sempre 2 unidades a menos do que cada número de lados, tá bom? Então, no caso do triângulo, a gente tem a soma de todos os ângulos internos igual a 180 graus. Se eu dividir pelo número de ângulos internos por 3, eu vou ter, então, para cada ângulo o valor de 60 graus. No caso de um quadrado, a gente mostrou no slide anterior também, eu divido ele em dois triângulos, então 360 dividido por 4, são 4 ângulos, né? 90 graus. No caso do pentágono, segue o mesmo raciocínio, tá? São 3 triângulos que eu posso dividir esse pentágono, fica 3 vezes 180, 540 graus. Dividido por 5, a gente tem o valor de 108 graus. No hexágono, eu posso dividir ele em 4 triângulos, então eu multiplico 4 vezes 180, fica 720, que dividido por 6 dá o valor de 72 graus, tá? O heptágono segue o mesmo raciocínio, cada ângulo interno fica 128,57 graus, e o octógono, que eu tenho o valor de 135 graus para cada um dos seus ângulos internos. Então, como a gente havia comentado anteriormente, uma fórmula geral é a gente observando aqui como funciona a soma desses ângulos e comparando com o número de lados, a gente pode dizer que uma figura, um n-ágono qualquer com n lados, ela possui a soma dos seus ângulos como n menos 2 vezes 180, ou seja, esse primeiro número aqui, ele é 2 unidades a menos do que o número de lados. Tudo certo?
Então tá, tudo de bom para vocês. A gente fica por aqui com essa aula sobre polígonos. Até mais, pessoal.